de greve. Mandou deixar um beijo no coração de todo mundo. Vocês podem ouvir a voz dela, mas ela não pode aparecer. Na verdade é porque ela tá gravando. E aí não pode dar spoiler da gravação. Bom, vou fazer estilo workshop, né? Gente, o cérebro humano, ele trabalha no modo reativo, né? 96% das pessoas vivem no modo reativo, ou seja, modo julgamento. 4% das pessoas vivem no modo reflexão, no modo sábio. O modo reativo é impossível não viver nele. Todo ser humano vai para o reativo. A diferença do modo sábio é que a pessoa sai do julgamento e vai para a reflexão. E Sócrates fala que o primeiro passo da evolução do homem é a reflexão. O que eu gostaria de pedir para vocês hoje? Que vocês abandonassem o julgamento e entrassem no modo reflexão, ok? Porque aí a gente vamos esvaziar os copos, porque copo cheio não cabe informação. Esvaziem os copos e vamos entrar no modo reflexão, porque talvez eu fale umas coisas aqui que vocês não gostem. Eu vou falar que eu tô aqui, gente, mas é que eu não posso mostrar. Ela não pode aparecer, gente, porque senão ela não pode dar spoiler de um vídeo novo. Mas pode continuar falando. Entendeu? Então a gente vai entrar, vamos esvaziar o copo, porque de repente algumas coisas que nós vamos ouvir aqui pode levar as pessoas, oi Val, a ficarem meio assim, né? Então vamos lá, vamos começar. Entrevista com Adolf Hitler após a morte dele. Então vira para o Hitler, nome, Adolf Hitler. Nascimento, 20 de abril de 1889. Morte, não há morte. Como? Você está aqui fazendo uma entrevista comigo, é porque você morreu. Não, eu não morro. Hitler jamais vai morrer. Então não tem uma data para a tua morte. Não, a data para minha morte é a eternidade. O que você disser aqui pode contribuir negativamente para o teu depoimento. Eu aceito isso. Então Hitler não morreu. Hitler não morre. Não, Hitler jamais vai morrer. Hitler vai morar na eternidade. Tá bom. Consta aqui que você é responsável direto pela morte de 6 milhões de judeus e é responsável indireto pela morte de 85 milhões de pessoas, sendo 50 milhões civis. Eu nego todas essas afirmações. Ele como nega? Isso foi investigado. Ele não prova. Aonde eu apertei o gatilho? Qual gatilho eu apertei para uma dessas mortes? Quantas bombas eu joguei? Quantos canhões eu apontei? Não existe registro na história. Mostra um documento onde eu dou a ordem para matar 6 milhões de judeus. Aonde está escrito isso? Aí ele falou assim, você incitou os seus asseclas a fazerem isso. E ele falou, não. Eu nego isso. Porque veja, você está dizendo que eu sou mais poderoso do que Deus. E ele falou, não, eu jamais cometeria tal blasfêmia. Ele falou, mas é o que você está dizendo. Você está dizendo que eu tenho mais poder do que Deus. Ele falou, não. Ele falou, sim, veja. Há cerca de 1900 e alguns anos atrás, apareceu aqui um homem chamado Jesus, dizendo ser filho de Deus, pregando amor, compreensão, solidariedade, paz. Esse mesmo Jesus iniciou apóstolos que deu continuidade à sua pregação após a sua morte. Por 1900 anos, tudo que ele fala é dito em sinagogas,
igrejas, entre as pessoas. E curiosamente, esse mesmo Jesus que pregava amor, paz, compreensão, foi morto pelas pessoas quem ele defendia com paz, amor e compreensão. Eu, no meu período de existência, consegui fomentar tudo isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que eu consegui tudo isso? Porque as pessoas se alinham com as minhas ideias. As pessoas são alinhadas com as minhas convicções. Elas fizeram isso porque elas quiseram fazer. Porque elas poderiam ter seguido o exemplo do homem que vocês disseram que era filho de Deus. Qual é o tema da live? O tema central principal é Hitler. Então, mas é comportamento humano. Todas as pessoas que fizeram o que fizeram, elas fizeram porque elas concordavam comigo. Eu não incentivei ninguém. Eu só despertei nas pessoas aquilo que elas tinham dentro delas. E aí o entrevistador disse: já que você disse que você vai viver pela eternidade, então pela eternidade eu vou te condenar. E assim termina a entrevista. Existem algumas teorias sobre Hitler. Uma, que ele foi condenado a viver num planeta prisão, que é o Plutão, que Plutão não é mais planeta e virou uma prisão, né? E que ele iria ficar na mais absoluta solidão durante 1000 anos. E Gandhi, compadecido dele, disse: bom, um espírito que fica na mais completa solidão durante 1000 anos é um espírito perdido, que ele vai chegar nas aias da loucura. Então eu vou visitar Hitler, porque eu vou converter esse espírito durante as nossas conversas. Existe uma outra carta de Hitler, que eles falam que é psicografada, onde Hitler relata exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Que ele não deve nada para ninguém, ele não deve nada para a humanidade, porque todas as pessoas que seguiram Hitler, seguiram porque têm uma afinidade com ele. Então, vamos para a reflexão? Então, vamos lá. Eu acredito que quase todo mundo aqui, uma boa parte das pessoas que estão aqui assistiram a série La Casa de Papel, né? Quando vocês assistem La Casa de Papel, para quem vocês estão torcendo? Para a polícia ou para os assaltantes? Quando vocês assistem O Último Dragão, a série lá, vocês estão torcendo para a juíza ou para o milionário refinado, mafioso Miguel Garza? Quando vocês assistiam Poderoso Chefão, que é a história real de Al Capone, vocês estavam torcendo para ele ser pego ou para a polícia se dar mal? Vamos refletindo. Do que a gente é movido aqui dentro. Vamos lá. Batman. Batman é um super-herói que passa de pai para filho, né? Eu assisti todas as estreias do Batman no cinema, todas as crianças têm o bonequinho, vai passando, do HQ de pai para filho. Do ponto de vista psicanalítico, Batman é um sociopata. Um sociopata milionário, que apesar de todo o dinheiro que tinha, não pôde impedir os bandidos de matar os pais dele na frente dele, e cresce com a ideia de ser justiceiro, porque cada bandido que ele mata, ele tá matando o bandido que matou os pais dele. E isso tem na psicanálise o tempo todo. As pessoas vêm pra mim com relacionamentos onde elas estão buscando o pai delas no relacionamento, a mãe delas no relacionamento, a representação da mãe, a representação do pai. Então existe essa transferência. E é o que Batman fazia. Mas o Batman é um super-herói aclamado e aplaudido. O Homem de Ferro. O que é o Homem de Ferro se não um megalomaníaco milionário com síndrome de Deus? Mas ele é um super-herói aplaudido. A gente, sei lá, idealiza. Vamos supor, o cara que fez o Aquaman, a mulher que fez a Mulher Maravilha, um cara lindão aí, né? Coloca ele num filme, num personagem central, onde ele distribui todo esse conhecimento dele aí. Porque ele é um cara muito culto.
né? E muito inteligente, tanto que o PCC hoje domina as cadeias. Quem quiser ler as presidiárias e os carcereiros vai ver quem é que domina as cadeias. O PCC conseguiu nas cadeias o que a polícia não conseguiu. Não tem mais crime na cadeia, porque se você matar na cadeia, você tem que responder pro PCC. Então o cara realmente, ele tem um crime organizado mesmo. Para quem será que nós torceríamos? Para a polícia ou para o Marcola? Quanto de nós aqui tem afinidade com esses personagens? Quem assistiu Game of Thrones, eu não sei quem não assistiu, ficaram revoltados, porque no final da série, quem não assistiu vai ter spoiler, ele esfaqueia ela na traição, né? Porque ela é apaixonada por ele, abraça ele, e ele mata ela. E acharam isso um absurdo. Só que, se ela seguisse a história, ela ia ser tomada pelo poder, assim como Alexandre Grande. Alexandre Grande não parava de conquistar. Os soldados dele falavam, eu quero ir para casa. Ele, não, vamos conquistar mais alguma coisa. E só parou porque ele foi pego por um mosquito. Quem matou Alexandre Grande foi um mosquito, não foram as guerras. Senão ele estava conquistando o mundo. O mundo hoje nós estaremos vivendo uma Alexandria, se Alexandre Grande tivesse vivido e conquistando. Que é isso que o poder faz com as pessoas. Será que se nós tivéssemos o dinheiro do Batman, quando a gente tá com aquela raivinha lá de alguém, o dinheiro do Homem de Ferro, o que nós faríamos se a gente tivesse esse poder de fogo nas mãos? Elon Musk, quando ele ficou todo decepcionado, você olha no vídeo a carinha dele decepcionada, porque a comunidade científica não apoiou ele, porque ele quer fazer viagens espaciais, né? Ele quer deixar isso acessível para as pessoas. E ninguém apoiou isso. E ele ficou tão decepcionado porque ele achou o auge da tecnologia poder levar o ser humano para uma viagem fora da Terra. Mas vamos raciocinar. Quantas pessoas hoje podem fazer uma viagem de avião para o exterior? Vamos lá. Põe o preço da passagem aí. Quantas pessoas gostariam de fazer essa viagem para o exterior, mas não tem dinheiro? Né? E quantas pessoas, em nome dessa viagem, cometem algumas loucuras para fazer essa viagem? Imagine se você tiver a possibilidade de viajar pelo espaço. O que você faria para conseguir esse bilhete? Os cientistas pensaram nisso. Até onde o ser humano pode chegar para conseguir o que ele quer? Até onde os fins justificam os meios? Pô, mas que crueldade essa mulher está falando? Não é assim. Vamos continuar refletindo então. 85% do nosso inconsciente, 75% do nosso inconsciente coletivo é adoecido. Bateu 82% na época do coronavírus, mais alta. E agora deu uma baixadinha de novo, porque acho que as pessoas recuperaram a fé. Se a gente tem 75% de inconsciente coletivo adoecido, o inconsciente coletivo é resultado de cada indivíduo que aqui vive. Nós estamos doentes ou não? Nós temos ou não temos afinidade com tudo isso? Eu aceito qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de crítica. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade para falar o que vocês acham sobre essa reflexão. Porque como vocês falam muito de evolução, gente, evolução é caminhar para dentro. Caminhar para dentro é saber quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu tenho que investigar essas coisas. Por que exatamente eu sou movido? Eu, por exemplo, eu assisto várias séries para ver comportamento humano. Eu trabalho com comportamento humano. Eu acho interessante assistir filmes, assistir séries para variar comportamento humano. E vocês? Como vocês se sentem com todas essas afirmações que eu acabei de fazer? Pode ler aí, Sofia. Acho que o ser humano é completamente narcisista. Ok, de que esse comentário? Do JP. Ok. O que mais? Por enquanto nada, tá chegando ainda. Gente pedindo inglês. Não fala inglês, gente. Inglês é cavalério. Fazer live cavalério para ela falar inglês. Somos um gado sendo levados pelos que têm poder. E ninguém pretende mudar isso? Até quando nós vamos ser um gado sendo levado porque tem poder? Né? Lutar contra o sistema não é lutar contra o sistema. É lutar contra o nosso sistema interno, que se alinha ao sistema interno. Quantos de vocês estão dispostos a lutar contra esse sistema interno? Hitler tinha razão?
Eu tô esperando vocês comentarem, tá, gente? Eu também tô esperando. Inclusive, eu achei que vocês iam fazer vários comentários querendo me matar, assim, me trucidar, assim. Só podemos mudar nos conhecendo? Só? Se você não se conhece, como é que você sabe que você gosta de azul, rosa, se realmente você gosta de rap, trance? Você, pra saber se isso tudo é real, você tem que se conhecer. O sistema são as pessoas, porque elas que seguem. Então, mas o sistema são as pessoas, sim. Ele é fomentado por um conjunto de ideias, né? Ideias que estão em afinidades. Quantos de nós estaríamos vendidos na mão do sistema? Eu quero estar vendida na mão do sistema? Eu posso, porque as pessoas têm voz hoje, né? E todo mundo adora falar do sistema. Mas quantas pessoas estão realmente tentando combater o sistema de dentro para fora? Acredito que as pessoas são influência das até se permitirem questionar e entender sinais que se apresentam pra gente. Os meus questionamentos servem como sinais? O unicórnio tá pedindo para mandar um oi. Dá um oi pro unicórnio. Acredito que as pessoas são inseguras demais para tentarem fazer algo para mudar as coisas. Até mesmo pela questão de diminuição que muitos se colocam por conta da sua fé. Como assim diminuição por conta da sua fé? Explica melhor. Você disse que a fé é uma muleta? As pessoas usam a fé como muleta? As pessoas têm medo demais. Qual Sim. é o melhor jeito de nos conhecermos? Então, gente, o medo... Nós chegamos aqui com 3 sentimentos. Medo... Eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo, que deve ter gente nova. Medo, impotência e amor. O medo é para reflexão e cautela. Porque eu não posso pular do 18º andar achando que eu vou voar que nem o Superman, porque eu não vou, né? Então eu tenho que ter medo. Eu não posso enfrentar uma onda de 15 metros de altura no mar, né? Porque eu tenho que ter medo, senão ela vai me engolir, vai me matar. Nem nadar eu sei, na verdade. Então eu preciso do medo para ter reflexão e cautela. O que as pessoas criam? Inseguranças, paura, conflitos, apatia, letargia, tudo a partir do medo. Mas ele é um sentimento apenas para reflexão e cautela. Impotência. Impotência é para eu saber que eu não sou onipotente, não sou onisciente, não sou onipresente, ou seja, eu não sou Deus. Então eu sou realmente impotente mediante a vida. Eu só sou potente mediante ao que eu faço por mim, como eu me sinto e como eu vou reagir às coisas. Mas eu não tenho poder sobre a vida e sobre os acontecimentos externos. Então eu sou impotente. É para isso que serve a impotência, para eu entender que eu não sou Deus. E o amor, a gente já sabe para que serve o amor, e a parte contrária do amor é quando as pessoas sentem possessão, ciúme, obsessão, e elas confundem tudo isso com amor, o amor de projeção. E a impotência causa frustração, raiva, tristeza, apatia também, letargia. Lembrando que a raiva é um sentimento que nunca vem sozinho. Ele vem sempre seguido ou da frustração ou da tristeza. Ela nunca aflora sozinha. Antes disso, ou a pessoa ficou triste ou ficou frustrada. Se o inconsciente coletivo caminha para se sintonizar ao sistema e se submeter a ele, como podemos atingir uma mudança nessa consciência coletiva que nos permita mudar de fato o sistema? Para você mudar o sistema, tem que mudar o indivíduo. Então, o que Margot está fazendo aqui? Eu estou tentando promover a mudança no indivíduo. Eu não vou mudar o sistema. Eu não tenho poder de mudar o sistema. Mas eu posso jogar luz na mente de vocês para que vocês mudem individualmente. E individualmente vai afetando o inconsciente coletivo. Vai tornando ele uma célula mais saudável. Somos total dependentes do sistema, tanto que a gente vê o corona deixando as pessoas loucas para voltar a trabalhar. Como submeter esses valores corruptos que pautam a conduta da sociedade? Como consertar a sociedade? Acordá-la? Então, você não conserta, é o que eu falei da impotência. Você é impotente mediante a sociedade. Mas você é um indivíduo. E no inconsciente coletivo você faz a diferença. Se eu não posso jogar amor no inconsciente coletivo, jogar compreensão, jogar solidariedade, eu tenho que parar de jogar lixo no inconsciente coletivo. Que são os meus medos, as minhas frustrações, as minhas raivas, as minhas inseguranças. Eu tenho que começar a compreender como tudo isso funciona internamente. O meu crescimento é individual. Por exemplo, se alguém puder escrever aí, Val ou JP, escala Hawking da consciência. Lá você lê sobre a escala Hawking da consciência. Por exemplo, eu tenho nível 700 de consciência.
eu tenho no meu campo áurico, eu sustento mais de 10 milhões de espíritos, pelo nível da minha consciência. Então, você pode fazer a diferença. A Valéria tinha falado, é a mesma história em relação à honestidade. As pessoas querem ser vistas como honestas, mas querem tirar vantagem das pequenas desonestidades. O que as pessoas fariam se tivesse recurso? Pensem. Então, eu quero tirar vocês da caixinha. Eu quero que vocês... Todos esses questionamentos que vocês estão fazendo pra mim e o que eu puder responder, eu vou responder. Eu quero que vocês façam pra vocês. Como eu mudo o sistema? Comenta sobre a confirmação do Pentágono americano sobre os vídeos de OVNIs. Ah, sim, isso o Chico Xavier havia dito, né? Ele falou que depois que passasse o ano da moratória, porque assim, a Confederação Intergaláctica, a gente proibia terminantemente naves de se aproximar da Terra, porque nós somos considerados um planeta hostil, né? É considerado uma hostilidade. A partir do momento que se passou a moratória e nós provamos para a Confederação Intergaláctica que não houve uma terceira guerra mundial, ou seja, há salvação para a humanidade, então eles estão permitindo que eles comecem a entrar em contato com o nosso planeta. Lembrando que nós estamos dentro de um simulador. Para nós, seres encarnados, evoluir, temos que olhar para dentro de nós mesmos e mudar a conduta, pois só assim iremos mudar o nosso padrão vibratório e coletivamente melhorar o mundo. Isso, exatamente. A mudança é individual, a busca é individual e isso afeta o coletivo. Nós humanos ainda somos muito egoístas e individualistas. A empatia e o respeito precisam ser cultivado, pois o sistema somos nós. Sim, eu concordo que a empatia e o respeito também tem que ser cultivado. Deus é muito grande e eu não sou nada. Isso gera uma insegurança maior, fazendo com que as pessoas se acomodem no seu senso de conforto. Deus é tudo. Então vamos lá. Deus não consegue fazer parte de mim. Deus é o todo, né? O universo, a força motriz criadora. Essa força motriz não consegue fazer parte de mim porque ela é grande demais, eu sou muito pequena. Eu tenho que me sentir parte dessa força. A partir do momento que eu me sinto parte dessa força criadora, criação eu sou. Então eu posso contribuir com o mundo. Entendo que a mudança parte de cada um de nós, mas e quem não está pronto para mudar? Como ajudar quem não está pronto para ser ajudado? Eu preciso entender o que você quer perguntar. Ajudar quem quer ser ajudado ou pronto para mudar? Você não pode ajudar. Se você é uma pessoa que não está pronto nem para autoajuda, você não pode ajudar ninguém. Uma pessoa não pode querer consertar o mundo antes de aprender a arrumar a cama dela. Primeiro eu arrumo meu quarto, a minha casa, minha rua, meu bairro, minha cidade. Depois eu vou pensar em consertar o mundo. Se aprofunda mais nesse negócio de simulador. Como assim estamos num simulador? Você deve ser nova na live, né? Não, são duas pessoas diferentes que perguntaram. Então, né, gente? Isso aqui não é real. Nada aqui que nós vivemos é real, né? Tudo, nós estamos dentro de um videogame. Nós somos peças desse videogame. Né? Então, por isso que eles falam tanto sobre criar a realidade. Se nada aqui é real, tudo é possível. Então, você pode criar a realidade que você quiser. Por que nós estamos dentro de um simulador? Para testar se nós somos dignos de realmente viver a terra do futuro ciclos, que é a terra de Isaías 44:3. Na verdade, Isaías capítulo 11 inteiro, né? Se nós somos dignos de viver nessa terra. Quando Fátima falou do segredo de Fátima, ela disse que só 1/4 da humanidade seria aprovado para viver na terra de Isaías. Hoje aumentou para 1/3. Hoje nós temos 27% da população como sendo apta para deixar esse simulador e viver na terra verdadeira. E viver na terra verdadeira. E por que esse simulador? Então vamos começar do começo. Tem gente que está até cansada de ouvir essa história, né? Nós, seres humanos, concluímos a Terceira Guerra Mundial. Nós destruímos o planeta. Nós fizemos a Terceira Guerra Mundial. Aí falaram assim, a Confederação Intergaláctica falou, Jesus, esse planeta não tem jeito, essa humanidade não tem jeito. Destrói o planeta, abandona. Ele falou assim, não, eu não posso abandonar. Se tem 30% do planeta que dá para salvar, por que eu vou abandonar? Ele, o que você pretende fazer? Ele constrói um simulador. E vamos ver como ele se sai dentro de um simulador. Ok. Aí tá bom. Construíram o tal do simulador. Primeira Guerra Mundial, sem nenhuma tecnologia, porque ainda não tinha descoberto nenhuma tecnologia aqui ainda, né? A igreja fez o favor de acabar com isso. Tá bom. Segunda Guerra Mundial. E detalhe, você pode ver que a Primeira Guerra Mundial foi em 1914,
começou a fomentar em 1916, a outra começou em 1930 e alguma coisa, foi estourar lá em 40, enfim. Dá uma média de 20 anos, mais ou menos, entre uma guerra e outra. Em 1969, o homem descobre a tecnologia para ir para a Lua, só que já estava fomentando a Terceira Guerra Mundial. Então falou, Jesus, já estão fomentando a Terceira Guerra Mundial, esse planeta não tem jeito. Aí ele falou assim, eu quero uma moratória de 50 anos. Se em 50 anos eles não fizerem a Terceira Guerra Mundial, a gente dá uma chance para eles. Aí, vamos lá. Passaram-se 50 anos, dia 19 de julho de 2019, venceu a moratória. E uma semana depois que venceu a moratória, eles começaram a reconstruir o nosso planeta verdadeiro, que vai ser a Terra do Futuro Ciclos, onde nós, que sair desse simulador, que conseguir vencer essa dimensão, vai viver. Então, quem não sair dessa dimensão do simulador, vai ter que pegar um dos 10 planetas em formação para começar a evolução, assim como os exilados de Capela fez aqui no nosso planeta. Resumidamente é isso. Resumidamente. Resumidamente, né? O que devemos fazer para nos aprofundar mais para dentro de nós mesmos e despertar o nosso consciente a ponto de podermos criar nossa própria realidade? Então, você precisa perguntar para você o que te incomoda, por exemplo. O que te incomoda que você insiste em se manter naquilo? O que te causa dor que faz com que você insista ainda em ficar na dor? O que você sabe sobre você? O que você quer saber sobre você? Quanto você está preparado para entender quais são as suas verdades internas? Para você chegar no ser humano consciência, né? Porque a consciência é o seu estado mais profundo, onde você vai falar com a tua consciência. O ego é a mente, o coração é a consciência, né? Então, para você unir a mente e a consciência, você vai ter que fazer esse exercício. Você vai ter que encontrar todas as suas vertentes egóicas, admitir, porque se você não admite, por exemplo, eu sou invejoso, eu não admito que eu sou invejoso, eu não vou curar minha inveja. Eu sou uma pessoa individualista, eu não admito, não tem como eu curar meu individualismo. Eu tenho que admitir as minhas falhas. No momento em que eu admito as minhas falhas, eu aceito as minhas falhas, eu passo a jogar luz nas minhas falhas. E aí eu começo a encontrar as minhas qualidades. Primeiro eu vou ter que encontrar com a minha escuridão, para depois encontrar a minha luz. Hitler estava certo. O erro é nosso por nos deixar sintonizar com essas vibrações e ideias tão baixas. E Hitler está vivo porque essas ideias e energias dele continuam por aí. Sim, inclusive dizem que o Quarto Reich existe. Tem uma série chamada Hunter, que é uma série que eu também estava avaliando o comportamento humano. Eles perseguem os nazistas, são sobreviventes da guerra, que hoje perseguem os nazistas do Quarto Reich, que querem ainda implantar o nazismo. E esses judeus matam esses nazistas da mesma forma como eles foram torturados. Quer dizer, onde está a diferença deles para os nazistas que torturaram eles? Não, mas a gente tem uma avó, a gente foi torturado lá, né? Alguns foram, outros são só seguidores. São contra os nazistas e querem aproveitar e exterminar eles. Mas aí eles se alinham na linha de pensamento, né? Justiça com as próprias mãos. Pode falar um pouco sobre o Kybalion? Kybalion é o livro de Hermes Trismegisto. Gente, leia o livro do Hermes Trismegisto, que é os 7 princípios, né, do universo. O Hermes viveu 2.500 anos antes de Cristo. Ele já havia trazido bastante informação. Kybalion é o livro dele, falando sobre os 7 princípios. Se vocês têm interesse em saber disso, vocês vão lá e procurar. Hermes Trismegisto, 2.500 antes de Cristo. Ou seja, tem muito aviso aqui, ó, há muito tempo, mas o ser humano é surdo ou mudo. Ele não muda hoje. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou confessar. Eu fui muito resistente para vir aqui trazer essas coisas que eu falo para vocês, sobre simulador, sobre todas essas realidades, né? Porque as pessoas, mas Margot, as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Até que meu mentor virou e falou assim, as pessoas estão totalmente preparadas para ouvirem isso. Elas não querem estar preparadas, é outra coisa. Porque faz muito tempo que nós vamos trazendo informações a esse planeta. Então está todo mundo muito bem preparado para escutar toda e qualquer verdade que possa ser dita.
É verdade que vamos ver o planeta Saturno da Terra? Não sei. Nunca peguei essa informação. O ego é 100% o programa, certo? Mas para quando o programa pode ser útil? E para o desenvolvimento? Quem tá fazendo essa pergunta? A Valéria, né? Pergunta de novo. O ego é 100% o programa, certo? Sim. Mas quando o programa pode ser útil? O programa pode ser útil, vai entender. Quando o ego é útil? O ego é útil quando você está no limbo emocional. Por exemplo, aquela pessoa que está destruída emocionalmente, que ela se acha um lixo, ela está se achando uma porcaria de ser humano, ela foi jogada ali, abandonada, sei lá, foi deixada na mão com 3 filhos, sem emprego. Tá, aquela pessoa está no limbo. O que a gente faz? A gente utiliza o ego dela para trazer ela de volta. Não, você é foda. Você é uma mulher sensacional, ou um homem que seja. Você começa a alimentar o ego daquela pessoa. Aí o ego serve para tirar a pessoa do limbo emocional. Mas quando ela sai do limbo emocional, é o nosso trabalho também tirar ela do estado egóico. Aí ela colocou, e para o desenvolvimento? Perdi a linha de raciocínio. Tudo bem, vamos parar. Para o desenvolvimento é isso que eu acabei de perguntar. Mas o ego é o programa. Você acredita na história de Oswaldo Polidoro e suas reencarnações? Acredito. São pessoas novas, né? Então, é porque assim, a primeira Bíblia da humanidade, a Bíblia dos Atlantes, diz assim, ó. Toda vez que se fizer necessário, eu vos farei carne entre vós. Ou seja, Deus, né? Então, o que é Deus? Um espírito deificado. Alguém que já encontrou a Deus em Deus, já venceu essa dimensão, já saiu já está para fora da esfera do planeta e já está se integrando no todo, já virou Deus em Deus. Você acredita que existe uma versão de nós mesmos fora da simulação? Então é a nossa consciência. Nós somos almas e a consciência é o espírito. Essa é aquela nossa versão da totalidade. Aqui no simulador tem muitos de nós. Eu, no caso, só tenho mais 3, eu e mais 2. Por que a maioria das pessoas se deixam vencer pelo programa? Porque o programa foi feito para vencer. Ele é aquele jogo de videogame que é para o jogo ganhar e não o jogador. E por que isso? Vocês destruíram a Terra. Já que vocês querem tanto a Terra, então vocês vão ter que lutar por ela. Por isso o programa é foda. Quais são os livros que usa para fazer estudos sobre a espiritualidade? Então, as pessoas me perguntam isso, né, gente? Eu não leio livros sobre espiritualidade. Os meus livros são todos comerciais. A minha vida com a espiritualidade é online. Todas as minhas informações são online. Eu não leio livros, são poucos livros que eu leio. Alguém quiser indicar livros aí, indica aí, Valéria. Cabalhon é um deles. O que você tem a dizer sobre Nostradamus? Sim, Nostradamus, ele foi um profeta. E tudo que ele falou, inclusive o Rock in Rio, gente, ele falou assim, em 1985 vai acontecer o maior encontro na América Latina de jovens e vai ter muita tragédia. Para a época que ele previu isso, a droga, aquela coisa toda do Rock in Rio era uma tragédia. E nosso subconsciente, onde se encaixa nisso? Nós somos um sistema de organização. Nosso subconsciente é o nosso armazenador, é o cara que armazena tudo que nós pensamos, é o cara que armazena o que a nossa consciência pensa e o cara que armazena o que os outros avatares fazem. Então, tudo está no nosso subconsciente. Ele é o nosso conjunto inteiro de ideias. Esta senhora é minha mãe. Eu sou tua mãe. Se você está falando, eu aceito você como filho. Filha, não sei quem está falando. Não, eu. É que a minha mãe. Quem é esta senhora? Entendi, ok. Esta senhora é minha mãe. Sim, eu sou mãe dela. O que você acha dos deuses hindu? Ganesha, Shiva. Então, a Veda, que é um do primeiro princípio de sabedoria, é a sabedoria védica, né? E os Vedas, a humanidade era muito, era o início, né? Então eles usaram de muitas histórias, parábolas e deuses que representam. Quando você vai pegar a história de Ganesha, de Shiva, e a história é uma representação que na verdade está falando do ser humano. É porque era o início de tudo. Veda foi o primeiro espírito deificado aqui na Terra, no simulador. Deus, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus.
Não farás imagens quaisquer para as adorar. E o que isso quer dizer? Namorada, mãe, filho, aquela pessoa que você tem como objeto de adoração? Não, é um irmão de jornada como você. Se você faz esse tipo de adoração, você está evoluindo. Isso não te traz evolução. Essa adoração do ser humano, essa adoração de culto à imagem, de você pegar um santo e uma vela, tudo isso é culto e é inútil. Né? Não pronunciarás em vão em nome de Deus. O que é em vão? À toa. Né? Quando você fica falando em nome de Deus, você sai fazendo pregações como se Deus fosse uma pessoa. Isso é tolice. Em vão significa ser tolo. Falar coisas em vão é coisa de gente tola. Então, quando você começa a falar em nome de Deus como se ele fosse uma deidade separada de você, você está se separando dessa deidade. E não existe essa separação. Então, não fale em vão em nome de Deus e principalmente mentir, né? Em nome de Deus, como as pessoas fazem quase com a Bíblia na mão. Né? Eu sou... Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Por quê? A grande verdade é que o nosso dia traz todos eles, tá, gente? Lembra do algoritmo, então? O nosso dia traz um aprendizado diário. Mas ninguém está pronto para parar no dia e fazer esse aprendizado diário. O que eu aprendi hoje? O que o dia de hoje me trouxe? Né? O que eu consegui aprender? O que eu consegui dar? Então, vamos fazer isso uma vez por semana, uma avaliação de como foi a nossa semana, um contato conosco mesmo. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Recolha-se. Esse é o seu contato com Deus, né? Honrarás pai e mãe. Não está escrito no mandamento amarás pai e mãe, perdoarás pai e mãe. Está escrito honrarás pai e mãe. Por quê? Porque você deve para o teu pai e para tua mãe o dom da vida. Se você tá aí, ó, nesse Instagram ouvindo eu falar essas abobrinhas aqui e tá aqui me acompanhando, foi porque a sua mãe e seu pai deu permissão para você estar aqui. Então, você tem rusgas com o seu pai, você tem conflitos com a sua mãe, honre a ideia de que eles permitiram você descrever a tua história. Você não precisa amar, não precisa perdoar. Perdoar é divino, o exercício do perdão é ótimo, mas só de você honrar o teu pai e a tua mãe, você já está fazendo o seu papel. Honrarás, pai. Não matarás. Não matarás, gente. Assim, o princípio é assim. Eu fiz uma oração à natureza, quem quiser estar lá no meu Instagram, onde, né, que eu canalizei essa oração. Onde nessa oração eu falo que eu sou parte de tudo e o tudo é parte de mim. Então eu sou a folha da árvore, eu sou cada coisa da natureza, está no meu DNA e eu faço parte disso. Eu tenho que respeitar a natureza. Não matarás é não matar nada. Né? Aí a gente está sempre matando. Quantas coisas morrem para que a gente possa sobreviver? Vocês já pararam para pensar nisso? Durante todo o dia, o que morre para que você sobreviva? Já tem coisas que morrem por conta delas mesmo para que nós sobrevivamos. A gente não precisava matar mais nada. Mas o meu mentor fala que esse é um dos mandamentos mais difíceis, que é o 6º mandamento. Não matarás. Não cometerás adultério. Não cometerás adultério, gente, não é trair teu pai, teu marido, não, gente. É não adulterar. Não adulterar um documento. Não ir lá adulterar a carteirinha de escola. Porque isso está falando sobre o seu caráter. Como é que uma pessoa quer evoluir? Como é que uma pessoa quer ter crescimento se ela está adulterando? Se você rompe uma linha e rompe um cabo de aço, não importa, você está corrompendo do mesmo jeito. Isso é corrupção. Então, não cometerás adultério. Por isso que a gente fala que é um tratado de autoconhecimento. Quem consegue seguir os 10 mandamentos, fatalmente vence essa dimensão. Não cometerás adultério. Gente, eu esqueci o 8º mandamento. Muita coisa na cabeça. Não desejará o que era o teu próximo. É o 10º, não furtarás. Não darás, isso, não furtarás. Voltei, estão aí? 8º mandamento, não furtarás. Gente, não furtarás não é aquela coisa de você vir aqui assim, ó. Pegar escondidinho, furtei. Não. Não furtarás, omissão cabe no não furtarás. Quando você é omisso, você está contra o não furtarás. Quando você se furta
de ser seu melhor para o próximo, você cai no não furtarás. Quando você se furta de dar compreensão, carinho para uma pessoa que está precisando, você cai, incorre no não furtarás. Então, não furtarás é a omissão na sua totalidade. Isso, toda vez que você é omisso, a omissão ela é crime perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Né? Então, se você se furta de ser o seu melhor, como que você vai crescer? Isso é o não furtarás. Não é sair roubando só as coisas dos outros, não. Entendeu? Não darás falso testemunho, e meu mentor fala que esse é o segundo mandamento mais difícil, que é o ser humano, ele mente de 7 a 30 vezes por dia, e ele mente não só pelo hábito de mentir, mas porque existe uma incompreensão tão grande na humanidade, porque eu estava até falando com a mocinha que eu estava tratando agora há pouco, e ela falou que o pai dela falou, fica pro feriado, ela falou assim, eu vou inventar que eu tenho um compromisso, porque não, meu pai vai ficar magoado. Mas como a gente faz tratamento, ela falou, não, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, eu vou falar que eu não quero ficar. E ela se sentiu muito bem quando ela falou a verdade pro pai dela. Porque a gente mente, às vezes, mente pra não magoar o outro. Aí você chega atrasado no trabalho porque perdeu a hora. Por que você chegou atrasado? Sei lá, dormi demais. Advertência. O que você faz? O metrô quebrou, o carro furou o pneu, o metrô ficou passeio, inventa história. Por quê? Não existe compreensão do ser humano, na verdade. O ser humano quer a verdade, mas não compreende a verdade. Então as pessoas ficam correndo no não darás falso testemunho. E meu mentor fala que é uma coisa interessante, o 6º mandamento e o 9º mandamento. 9 mais 6, 5. Na numerologia, 6, temos quem? 666. Alguém reconhece esse número? 96, não sei. 666, é o número da besta, que eles falam, do Apocalipse. E o 10º mandamento, que é não cobiçarás o que é do teu próximo. Aliás, é uma tolice, né, gente? Quando você cobiça o que é do outro, né? Se você não tem o que o outro tem, o outro também não tem o que você tem. É a tolice do ser humano. E não é cobiçar, porque você, por exemplo, se você cobiça o carro, trabalha e compra, você consegue. Mas se é um talento que eu tenho, você quer cobiçar meu talento? Você não tem esse talento, mas você tem o seu talento, que eu talvez não tenha o seu talento. Cada um tem que se contentar com aquilo que conseguiu ter. E normalmente quando você vem, repete o quê, Mari? Tá vendo que eu repeti? Acho que foi do 666. 6º mandamento. Não matarás, é o mais difícil. 9º mandamento. Não darás falso testemunho, que é o da mentira. Os dois juntos, dá 15, 1 mais 5, 6. Na numerologia dá 6, 666. É isso, gente. Expliquei os 10 mandamentos? Ok aí pra todo mundo? É isso. Teve umas perguntas aqui, mas perdi. Acabou? Peraí. Ouvi falar que existe uma regra fundamental da vida. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Essa regra resume todos os mandamentos. Você conhece alguma outra regra além dessa? Eu não acho que essa regra resuma todos os mandamentos, né? Assim, a gente, que eles tentaram unificar os mandamentos quando Jesus falou, ame teu próximo como a ti mesmo, né? Porque o que você não, se você ama você e amar teu próximo como você realmente se ama, você não vai ser capaz de fazer mal pro teu próximo. Mas a gente entra naquela parte que o ser humano é circunstância. O ser humano é circunstancial, ele é movido pela circunstância. Então, em algum momento ele pode mentir? Pode, né? Então fica mais cada coisa na tua regra. Por exemplo, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Aonde entra o 4º dia para a semana e recolhimento? Não entra, então não cabe. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Aonde cabe isso nessa regra? Também não cabe. Você tem que separar os mandamentos, se eles são 10, né? Se o espírito deificado, como Moisés, veio e trouxe isso para facilitar a vida do ser humano, né? Moisés foi o primeiro batismo de Pentecostes, tanto que foi ele que falou. Foram lá reclamar com ele que Moisés estava reclamando com Deus, né? Ele estava falando assim, tudo está no meu ombro, eu não aguento mais, só eu converso com você e nada acontece, tudo fica recaído sobre mim. Aí ele fala, quem dera que o Senhor desse seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse.
Nesse momento, os anciões entram na sala e falam: Moisés, está todo mundo falando em línguas. Ou seja, o desejo dele se concretizou. Esse foi o primeiro batismo de Pentecostes. Está em Números, capítulo 11, acho. Números? Capítulo 9? Não lembro. Enfim, tá lá. O que aconteceu com Hitler após a morte? Então, a teoria é que ele foi para um planeta prisão, tá lá, ia viver lá por 1000 anos, e uma carta psicografada dele, que ele diz que ele não deve nada para a humanidade e que ele não teme a Deus. Agora, deixa eu falar uma particularidade sobre Hitler, para vocês. O Hitler, ele era um índigo, assim como Einstein, Newton. O que você está rindo? O Eduardo. Hitler, assim como Einstein, Gandhi, que também era índigo. Só que o que aconteceu? O Hitler, ele tinha que... todos os judeus estavam... Não sei se vocês conseguem perceber na história que nada vence os judeus, né, gente? Quando Jesus morreu, os judeus foram culpados. Porque levou Jesus à morte. Porque eles preferiram Barrabás do que Jesus. Quando veio a peste negra, a culpa era dos judeus. Eles tiveram que ficar fugindo. Por quê? Isso foi karma de porque vocês crucificaram Jesus. Então a peste negra era culpa dos judeus. Então nascia um canguru em Marte, os judeus eram o pai do canguru. E os judeus estavam sempre fugindo. Sempre tendo que se esgueirar, se esconder. Aí veio Hitler. Né? Hitler exterminou 6 milhões de judeus na Alemanha. Onde estão os judeus hoje, gente? Se não é a raça mais unida. E quase todos são ricos e poderosos. Você imagina, Hitler tinha que fortificar a Alemanha, tirar ela do poder dos judeus, para que os judeus entendessem que eles não iam poder tomar... A ideia que Hitler tinha era a ideia que os judeus tinham, de que que o mundo fosse judeu, assim como Hitler queria a raça ariana. Só que Hitler foi tomado pelo poder, ele foi chamado, falou: Hitler, sua missão terminou, você constituiu uma Alemanha forte. Ele falou: não, mas eu não quero mais parar, e daqui para cá eu assumo e aceito a responsabilidade. Foi quando ele foi tomado pelo poder. Como saber mais sobre reencarnações? Então, assim, quanto mais você ofere seu estado de consciência, mais você consegue alcançar. Lembra que eu falei você estava na live da 8ª consciência? Aí você consegue acessar o seu subconsciente. Eu conheço as minhas encarnações passadas. E eu faço regressão, mas eu não faço regressão à toa. Porque a pessoa tem curiosidade. Até porque aqui não é reencarnação, né, gente? Aqui são realidades paralelas. A crise do coronavírus vai nos permitir construir um capitalismo mais humano? Olha, até onde eu sei, vocês vão ter 10 anos de Dharma e Karma. Então, não sei. Eu acho que vocês vão ser testados até 2030. Saí da live sem querer. Os 10 mandamentos... Não, já foi. O que significa ver horas iguais todo dia? O que significa, mãe, ver horas iguais todos os dias? O que significa o quê? Ver horas iguais todos os dias. Já me perguntaram isso, né? Que quando é o universo tentando se comunicar com você. Primeiro você tem que ver qual que hora é igual a essa e qual é a representação dela na numerologia. Pra tentar pelo menos chegar num consenso, né? Eu, por exemplo, vejo sempre o 9 e o 6. Que são os números de espiritualidade, né? Acabou? Não mandou mais nada, não. Por enquanto, não. Bom, então, gente, vocês não têm mais perguntas. Eu espero que vocês reflitam. É que eu saí da live sem querer também perdi algumas. Mas volta lá. Saí, mas então quando volta não tem as perguntas. Ela saiu da live, ela voltou, ela não tem as perguntas, gente. Então, se alguém ficou sem pergunta e quiser reperguntar pra Sofia, eu não sei nem quanto tempo falta ainda pra acabar a live. Falta... Falar mais sobre regressão? 5 minutos. Então, gente, olha só. Eu sou terapeuta. Então, toda vez que eu tô fazendo um processo terapêutico, eu tento achar a solução pra você aqui, porque você é o que você é aqui, né? Esse avatar é o que tá contando. Caso eu não ache solução pra você aqui, porque você pode ter plasmado, você consegue fazer isso, tá? Numa outra dimensão, uma realidade que fica aqui insistindo em continuar, aí a gente faz a regressão para poder desplasmar na outra realidade o que tá te amarrando nessa. Mas eu não faço regressão. Faz uma regressão em mim. Não faço. Eu faço regressão se ela for estritamente necessária. Ou para descobrir uma doença kármica ou coisa do tipo. As realidades paralelas estão dentro dessa mesma simulação ou cada realidade é uma simulação diferente? Não, o simulador é o mesmo. É essa dimensão, todas as realidades. Onde a gente pode consultar essa numerologia? No Google tem numerologia. Eu tenho uma numerologia diferente.
que é um outro processo numerológico que eu aprendi com os meus mentores. Mas tem bastante coisa sobre numerologia na internet. Acordar sempre às 3 horas da manhã significa alguma coisa? Então, as pessoas acham, mas na verdade significa um processo, porque vamos supor, o teu cérebro ele trabalha com um circuito de 1h40, 2 horas. Então, se você vira pro teu cérebro, você vai dormir e fala, eu preciso dormir, teu cérebro vai te acordar. Em 2 horas ele te acorda. Se você falar, eu tenho que dormir, o seu cérebro também vai te acordar, porque ele entende que você quer, mas não pode. Então, ele te acorda. Então, você acordar 3 horas da manhã todos os dias, pode ser que você tenha programado o teu cérebro para isso. Nem sempre é alguma coisa, Você acredita no apocalipse? Sim, totalmente. Tu é doidona. Obrigada. Qualquer pessoa pode ser ensinada a prática de reiki? Sim, o reiki ele é energia. Algumas pessoas têm ectoplasma de cura, como a Valéria que está aí presente na live, a Sofia tem ectoplasma de cura mesmo, sem precisar produzir. E algumas pessoas podem aprender a produzir ectoplasma de cura, como no meu caso. Tu é doidona, boto fé. O quê? Tu é doidona, boto fé, acabei de ler. É. O que passar para nossas crianças para preparar... O que passar para as nossas crianças para preparar para este futuro? Então, as crianças de hoje, né, que são as chamadas, quase todas são os cristais, elas já vêm preparadas para isso. Só que elas precisam ter um ambiente de boas condições, porque é o que a gente fala, né? Um índigo, um cristal pode virar Hitler, ele pode virar Gandhi, depende do ambiente que ele está vivendo. Então, o que você é, né? Você é um subproduto. Nós chegamos aqui produto, né? Chegamos aqui a moral. Não temos nenhuma ideia constituída no nosso cérebro, não temos nenhuma crença. À medida que a gente vão educando a gente, vão dando a escola, a sociedade, nossos pais, a gente vai virando um subproduto. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que deixar de ser esse subproduto para voltar a ser produto. Ou seja, qualquer ideia que não sirva, descarte. As nossas crianças, quanto menos vocês deixarem elas ser subproduto, melhor essa criança vai ser quando crescer. O não matarás tem a ver com o consumo de animais para consumo? Sim, total. Por isso que ele é um dos mandamentos mais difíceis. Se vivemos em realidades paralelas, como conseguimos lembrar do passado, se tudo acontece ao mesmo tempo? Você precisa acessar a sua realidade paralela. Com a meditação é possível, sim, entender e receber informações que estão no seu subconsciente, que por acaso foram apagadas? Então, nada no seu subconsciente é apagado. O Bezerra de Menezes já fala, nenhuma ação do espírito é esquecida ou ignorada, ou seja, fica tudo registrado. Se aqui é uma simulação, o desenvolvimento espiritual é subir de nível? Sim. Aí quando você conseguir vencer esse simulador, você passa a trabalhar na Terra real. Sobre a volta de Jesus, tem a ver com a volta para a Terra original? Não, a volta é aqui mesmo, quando Jesus volta para cá, mais uma vez. O Apocalipse Água Quê? O povo rindo. O Apocalipse é realmente o final, como os religiosos pregam, porque às vezes sinto que é só o começo. O que é o Apocalipse? Não, o dilúvio de fogo mesmo, né? O que vai eclodir, deve acontecer, sei lá, em 2200, 2220, 2500, as pessoas estão se curando das doenças radioativas, né? Esse simulador vai até 2900. Lembrando, gente, por isso que as realidades são paralelas, que um simulador não pode sobreviver tanto tempo. Então ele tem no máximo 150 anos. Por isso que todas as realidades acontecem simultaneamente. Como descobrir qual é o meu ectoplasma? Quais tipos há? Ectoplasma é uma energia que qualquer encarnado produz. Todo mundo produz ectoplasma. É que quem produz o de cura, para cura, é muito perceptível. As mãos são muito quentes quando vai doar energia. Normalmente ele vai pôr a mão em algum lugar, aquela pessoa vai sentir a diferença, que é o que a gente quando faz cirurgia em animais, nas pessoas. Mas o ectoplasma é produzido por todo mundo. O ectoplasma de cura é que é para alguns. Como faço para me consultar com você? Para se consultar comigo, amor, você tem que ir lá no meu direct para eu passar meu telefone para você se consultar comigo. Acredita no controle da humanidade por meio de microchips implantados e o grande plano do Big Brother?
No grande plano do Big Brother, eu não sei, mas os chips implantados... Aliás, acho que a humanidade é meio controlada, né? Pelos celulares, enfim. E sabe o que é interessante, né? Que lá tinha um hospício chamado Pinel, né? Que tinha um louco que ele falava, acho que em 1970, 1960, ele falava assim, eles ficam o tempo todo com um aparelhinho na mão, andando de um lado para o outro, e coitado, era taxado como louco, porque a Santa Inquisição do século XX, XXI é o manicômio, né? E ele falava, eles estão o tempo todo com o aparelhinho na mão, ele já estava prevendo os celulares, gente. E tinha um outro que falava assim, as câmeras estão por todos os lados, eles observam a gente o tempo todo, também era taxado como louco, e coitado, era só um médium prevendo o futuro. Mano do céu, para essa live pra salvar. Vocês querem que eu pare a live pra salvar e volte? Não, voltar não. Ninguém pode nem voltar. Tem que terminar minha gravação, gente. Não dá. Não dá pra voltar, hoje não tem live, gente. A live vai acabar. Deixa eu falar uma coisa, não tá anunciando que vai acabar aqui ainda não. Eu vou voltar com a Valéria pra fazer uma live sobre Oscar Wilde, porque ele é outro que influenciou muito o comportamento humano. E toda vez que você trabalha o comportamento humano, que reflete no comportamento humano do ser humano, você leva o ser humano à reflexão. E o Oscar Wilde foi sensacional, gente. Vocês falam dele sem saber que estão falando dele. Porque tem muita coisa dele que o povo posta sem saber que é dele. A gente vai trazer uma outra perspectiva aí pra vocês. É alguém que vocês podem começar a pesquisar pra entender um pouquinho. É isso. Falta 2 minutos só. Gente, tá dizendo aqui que tá acabando a live. Beijo no coração de vocês. Hoje não tem live de 2 horas. Ela não tem como voltar no dela, porque ela precisa de alguém pra ler as perguntas que ela não enxerga. Eu tenho que pôr óculos. Não, mas também é um saco ficar parando aqui pra ler, né, gente? Vocês querem que eu volte no meu, é isso? Depois eu vou falar mais o que, eu já falei tudo pra vocês. Quando eu vier com a Valéria, trazendo o Oscar Wilde, aí a gente... Retrato de Dorian Gray. Sim. Leiam pra comentar. Se não ler, assistam. O retrato de Dorian Gray. Assistam esse filme, quem não tem o livro, pra gente falar na live. É muito chocante. Tá bom? Beijo. No coração de vocês. Vou salvar! Bonita. Tchau, a gente vai salvar.